Pessoal, então retornando ao que a gente estava falando das aplicações e curiosidades, então, dos sais, né? Então, o primeiro sal que nós estávamos falando era a água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, que ele funciona muito bem como um higienizador, principalmente agora, né, na época de pandemia. Então, ele funciona muito bem como um higienizador, né? A gente costuma usar bastante ele, então, para desinfectar os espaços, né? Tem alguns locais, algumas lojas que usaram até tapetes, que você passava o pé na água sanitária e limpava ali, né, para poder diminuir a circulação do vírus, né? Uma possibilidade, já que o vírus que nós tanto estamos tentando nos afastar, ele morre, então, exposto à água sanitária. Outro sal que aparece ali é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, ele é um sal que ele é utilizado na agricultura, tá? Esse sal, ele diminui a acidez do solo, tá? Solos muito escuros, por exemplo, eles tendem a ser solos muito ácidos. E aí, então, essa terra que eles costumam chamar de terra vermelha, né? Aqueles solos bem fortes. O vermelho, ele mostra uma acidificação desse solo. Então, os sais, eles são usados como meio de neutralização, para diminuir, então, a acidez desse solo. Tá? Também são usados como mistura para a produção do cimento. O nitrato de sódio, ele dá origem ao salitre do Chile. Tá? Esse salitre do Chile é um sal utilizado também como fertilizante, mas também para produzir a pólvora negra, que é um explosivo. Né? Então, o salitre, ele é um sal também que ele atua como conservante, ele aparece, então, em alimentos como salsichas, mortadelas, salames. Então, ele funciona como um conservante também. O último é o hidrogeno carbonato de sódio. O hidrogeno carbonato de sódio, ele é o que a gente tem comumente em casa como bicarbonato de sódio. Tá? Ele é usado normalmente para controle da azia. Ele funciona bem para a reação de neutralização com a acidez que vem ali do estômago. Ele também aparece em bolos, pães, biscoitos, né, como forma de fermento ali também. O pó royal, tá, gente? Lá na tabela, na página 28 da apostila de vocês, deixa eu só conferir se é 28 mesmo, mas acho que é. Isso, página 28. Abram lá, por favor, na página 28, que ela tem essa tabela. Ela organiza as ideias de vocês lá no início da página 28. Dê uma olhadinha lá. Acharam, pessoal? Uhum. Beleza. Então, vamos fazer juntos esse quadro, tá? Primeira coisa, qual é a função inorgânica? A função inorgânica quer dizer que a gente vai dizer se é um ácido, uma base ou um sal. Óxido a gente não aprendeu ainda, então não vai aparecer aqui, né? Só depois que a gente aprender óxido. Vamos lá, então. Qual é a função inorgânica do H2SO4? H2SO4 é um ácido, uma base ou um sal? Ácido. É um ácido, muito bem. Então, a função inorgânica aqui, ó. Então, já escrevam aqui na função inorgânica, escrevam ali que é um ácido. Como eu consigo descobrir que é um ácido? Vocês vão fazer isso sempre observando a presença, por exemplo, do H+. Todo ácido começa com o H, tá? Então, ó, começou, olhou ali, tem um Hzinho no começo, é um ácido. A base, como que eu descubro se é uma base? Olha a fórmula molecular. Se ela terminar com OH, é uma base, tá? Como eu descubro se é um sal? Olha, se não tem nem H no começo, nem OH no final, só sobrou o sal para você, tá bom? Então, a gente vai fazer esse reconhecimento lá dessas funções químicas lá da página 28. Abram lá, por favor, tá? Acompanhem lá.
De volta, vamos lá então. Mais altinho aqui para acompanhar o quadro. Ó, tem alguém com sono. Dia friozinho, né? Dá uma preguicinha. Ó, gente, vamos lá. Então, o primeiro é o H2SO4. Ó, então quer dizer que para eu ver que função orgânica que é só pela fórmula molecular, eu vou começar verificando assim, ó. Começou com H+, com H, né? Não H+. Começou com H, é um ácido. Tá? Então, H2SO4 só pode ser um ácido, né? Então, ó, a função orgânica, inorgânica que ele pede ali, a função inorgânica é um ácido. E aí ele pede assim, ó, reação com a água. E aí ele quer que representa ou a dissociação ou a ionização. Ok. Como a gente vai fazer isso? Escreve o ácido, faz uma setinha. Em cima da seta, você registra a presença de água, H2O. Ok? Aí, na reação, o que acontece quando um ácido é colocado no meio da água? Ele não separa o H do resto? Então, a gente vai ter que representar isso. A gente vai ter que separar esse H desse restante aqui. Tá? Lembrando só que esse númerozinho que tem aqui, ó, embaixo do H, ele vai para frente do H. Só que ele também vai aparecer como carga do SO4, tá? Sempre o mesmo número. Então, ó, esse 2 vai para frente do H, 2H. E tem que colocar a carga, porque todo processo ou de ionização ou de dissociação tem que aparecer a carguinha lá em cima. Então, ó, o H a gente viu que ele, quando separa, ele adquire carga positiva. Mas, agora o SO4. Lembrando que esse doisinho tem que ir para cima dele também. Tem que aparecer nos dois ele ali, né? Então, ele vai lá para cima. Só que eu preciso colocar a carga dele. Se esse aqui é positivo, o SO4 é negativo. Tá vendo? Então, 2H+, mais SO4, 2 menos. Aí eu tenho dúvidas quanto a essa carga. Para isso, vocês vão voltar lá na tabela periódica de vocês e vocês vão procurar, por exemplo, H2SO4. Ó, o H2SO4, ele aparece aqui, vocês conseguem ver, ácido sulfúrico. Observe que tem na frente. Tem justamente o ácido, tem o ânion e a carga dele, tá vendo? Ó? Aparece o ânion lá para vocês já. Então, na dúvida, pega a tabela de vocês e verifica atrás da tabela qual é o ânion formado. Alguma dúvida nesse? Oi, gente, gosto tanto que vocês me respondem. Até agora não, Não. professora. Então tá. Ó, vamos para o segundo, então. O segundo é o MgOH2. Qual é a função inorgânica? Base. É uma base, né? Terminou com H. Terminou com H, então nós temos uma base. Essa base, de novo, ó, registra a presença de água. Para ela dissociar ou ionizar, tem que ser na água. E, de novo, agora a gente vai separar. Né? Ó, a gente vai separar o Mg do OH. Tem uma carga aqui, lembra que essa carga, ela também vai ter que aparecer aqui. Né? Então, ó, essa carga, ela vai lá em cima do Mg. E o OH, ele aparece um menos. Mesma coisa aqui, ó, que esse 2 ia para frente do H, aqui também, esse 2, ele também tem que ir para frente do OH. Então, aqui, ó, vai ficar 2OH.
Ok. H positivo, né? O H do ácido é positivo, o OH é negativo. Ah, certo, obrigada. De nada. A base forma sempre um ânion, OH negativo. Agora o ácido forma sempre um cátion, H positivo, né? Certo, obrigada. De nada. O terceiro ali é o carbonato de cálcio, CaCO3. Não começa com H, não termina com OH. Qual função inorgânica sobrou para ele? Sal. 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 Isso só pode ser um sal. Ok. Registra a presença de água. Ó, vai separar de novo, né? Então vai, ó, Ca para um lado, CO3 para o outro. Gente, quando for as bases, deem uma olhadinha na tabela de cátion e ânion da tabela periódica de vocês. Para justamente as cargas que vão em cima ali, tá? Vocês identificarem as cargas que vão em cima. No ácido na base, ele aparece mais descarado para a gente. Então, a gente adquire esses macetezinhos, né? Ah, tem esse 2 aqui, ele vai para frente do H, mas também vai lá para cima. A gente adquire esses macetezinhos no ácido na base, que é um pouquinho mais fácil. No sal, utiliza a tabela de cátions e ânions que tem na tabela periódica de vocês. Ó. Em cima tem a de cátion, embaixo tem a de ânion. Ó, a de ânion está do lado do ácido, né? Então, cátion é o positivo, é o primeiro que está escrito, o cálcio. Busca lá na tabela de cátions, né? O cálcio. Encontrando o cálcio, ó, vocês vão ver que a carga do cálcio é mais 2. Então, ó, vocês conseguem enxergar o cálcio ali. O cálcio ele tem um 2 em cima dele. Ok. Então, ó, cálcio, 2 mais. Mais, agora, o carbonato. O CO3, ele vai ter que estar na parte dos ânions, onde tem os ácidos oxigenados ali. Ó, embaixo do ácido carbônico ali, a gente acha o CO3. Tá vendo que ele tem um 2 menos em cima? Então, ó, Ca, CO3, 2 menos. A Bia queria falar? Então, professora, me desculpe, mas parece uma coisa muito absurda, mas talvez você compreenda. Mas então, e a pessoa que perdeu a tabela periódica? Você teria algum, digamos assim, aplicativo para poder recomendar? Tem aplicativo. Se tivesse na escola, eu te dava outra, né? Porque isso não falta. Mas como a gente está distante, tem aplicativo, tem na internet. Baixa uma tabelinha de ânion e de cátion para você, qualquer que você tenha. Se você tiver impressora, imprime e coloca no seu caderno em lugar que você não vai perder. Tá bom? Mas, obrigada. Mas você conhece algum, digamos assim, referência para você? Um que seja referência? Eu vou dar uma olhadinha no. Depois eu vou dar uma fuçada no portal, no Positivo On, ver se eu não encontro ela em PDF. Se eu encontrar ela em PDF, eu te mando. Tá, obrigada. De nada. Pessoal, eu gosto muito dessa do Positivo On. Positivo. Eu gosto muito dessa tabela do Positivo, porque ela traz informações bem claras assim, de tabela periódica. Realmente, assim, teve bastante gente, já teve aluno meu que foi aluno da escola e foi para a universidade. E aí, como eu precisava usar a tabela na universidade, mandou um pedido para mim, pedindo tabela periódica, assim, que realmente normalmente ela agrada bastante. É mesmo. Depois eu vou ver se tem se não, depois, a hora que você for na escola, alguma hora que você for buscar alguma coisa, apostila, moletom, aí você pega uma tabelinha lá, tá bom? Obrigada. De nada. Ó, vamos lá então, gente. O próximo, nós temos ali HNO3. Ó, o HNO3, qual é a função inorgânica do HNO3? Ácido. É um ácido, né? Começou com H, é um ácido. Ok, então nós vamos fazer o processo de ionização
ou dissociação iônica, né, na verdade, desse ácido. Registra a presença de água e agora a gente separa o H do NO3. Ó, o H adquire carga positiva, o NO3 adquire carga negativa. Pronto, acabou. Bem rapidinho isso, né? O próximo é uma base, NH4OH. É o hidróxido de amônio, hidróxido de amônio. Função orgânica eu acabei de falar, né? Qual é a função inorgânica? Qual é a função inorgânica? Hã? Base. Base, né? Presença de OH, então nós temos uma base. Vamos representar, então, o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, ó, separa o NH4 de um lado, o OH do outro. Essa base, ela era a exceção das aulas anteriores, lembra? Semana passada, quando eu expliquei, sexta-feira passada, quando eu expliquei dissociação e ionização, eu falei para vocês que essa base era uma exceção, né? Porque, diferente das outras bases que são iônicas, essa é uma base molecular, né? Então, ó, separou parte positiva da parte negativa. NH4 positivo mais OH-. Pronto, já temos o nosso processo de ionização ali. E o último é um sal. Oi? É um sal. Um sal. É um sal por quê? Porque não tem nem H no começo e nem OH no final. Muito bem. Não tem H no começo, não tem OH no final. É um sal. Olha que bonitinho, né? Coloca na água e separa. Separa a parte positiva da parte negativa. Na mais NO3 menos. Alguma dúvida do que a gente falou até agora? Não. Não? Tudo certinho aí do outro lado? Uhum. E aí, gente, mais alguém? Acho que tá tudo certo pra mim. Tá tudo certo? Que ótimo. Pessoal, lá no começo da aula, eu pedi para vocês segurarem o exercício para a gente corrigir depois. Volta lá no CA, página 11, por favor. Exercício 23, letra C. O exercício 23, ele falava justamente da função sal. Ele começava falando do processo de dissociação iônica, por isso que eu passei para vocês, porque já tinham pedido dissociação. Só que a letra C, ele pedia para fazer a dissociação iônica do cloreto de sódio. Tá? Lá no começo das explicações, a gente fez essa dissociação do cloreto de sódio, mas registrem lá, então, nesse espaço também, né? Vai ficar tudo corrigidinho lá. Ó, então, o cloreto de sódio, o NaCl, em água, ó, separa. Parte positiva, o Na, mais o Cl negativo. Então, pronto, nós temos o nosso processo de dissociação. Para o nosso processo de dissociação de ficar mais certinho, mais completinho, a gente teria que colocar os estados físicos deles, tá? Ó, antes de colocar o sal na água, qual é o estado físico do sal?
Sólido. Sólido. Então, a gente teria que colocar o S pequenininho aqui, ó, embaixo. Depois que eu misturo esse sal na água, o Na e o Cl, eles não passam para o estado líquido, tá? Eles são dissolvidos em água. Quando acontece isso, em vez de passar o sal para o estado líquido, na verdade ele está só dissolvido em água, a gente registra que eles estão em estado aquê. Aquê de aquoso. A gente coloca esse aquê, que significa que ele está no estado aquoso. Importante a gente lembrar, muito, muito importante, a gente lembrar que o sal, os sais, de modo geral, eles formam ligações químicas muito fortes, tá? Então, a grande maioria dos sais, à temperatura ambiente, são sólidos, né? Há um tempo atrás, o Léo Farias viu pra gente o ponto de fusão do sal e ele descobriu algo acima de 800. Não foi, Léo? Sim, 801. Então, Próximo. Então, para conseguir fazer o sal mudar de estado físico, passar para o estado líquido, então precisaria de mais de 800 graus Celsius, 801, que ela falou, né? Para conseguir fazer essa mudança. Então, é diferente, por exemplo, do açúcar. Do açúcar, você pega o açúcar, coloca lá no fogão, lá, liga o teu fogão, e você consegue derreter ele. Você consegue fazer o açúcar passar para o estado líquido, né? Agora, o sal não. Se você colocar ele ali no teu fogo, você vai ver que você pode deixar esquentando. Ele não vai passar esse estado físico. Porque o nosso fogão, ele nem atinge essa temperatura tão alta, né? Então, eles têm pontos de fusão muito elevados. Significa, então, que ele não muda de estado físico. Ele passa só a ser dissolvido em água. Ok? Quando faz isso, ó, quando coloca lá um processo de dissociação, ele não muda de estado físico. Ele apenas é dissolvido em água. O Léo Farias tinha levantado a mão primeiro, em seguida a Bia, tá? Não, eu levantei sem querer, eu apertei errado. Ah, é? Então tá. É você, então. Tá bom. Então, professora, quando a gente estava comentando, eu e a Sofia, a gente estava fazendo as tarefas, a gente percebia muito que era engraçado, porque a gente olhava, né? Aí tava lá escrito S, ou L, ou G. Aí a gente, tipo assim, nossa, mas o que significa isso? A professora, assim, não é culpa sua, né? Que não tava na hora, mas a professora não explicou. Aí a gente procurou, assim, a gente foi procurando. Aí eu falei, olha, Sofia, deve ser isso aqui, ó. Deve ser líquido, sólido e gasoso, porque a gente foi atrás, assim, a gente não tava tentando compreender. Que bom que mas vocês foram atrás. É. Isso, mas a referência ao estado físico mesmo, tá? S de sólido, L de líquido, G de gasoso. E o aquê de aquoso. É importante vocês entenderem a diferença entre o líquido e o aquoso, porque tem muito aluno que chega no ensino médio e não sabe a menor diferença entre isso, tá? Então, o líquido é quando a substância mudou de estado físico. O aquoso é quando a substância em estado sólido foi dissolvida no meio líquido. Tá? Então, ela continua no estado sólido, só que ela está misturada, está dissolvida com um líquido. Então, ela passa a ficar no estado aquoso. Ah, entendi, pessoal. Mas só mais uma pergunta, e eu gostaria que você me ajudasse a meio que resolver meu erro, assim. Porque eu percebi que quando eu fui fazer... Como é o nome daquilo que a gente faz a fórmula? Que a gente fez Fórmula na outra... molecular. Ah, tá, isso. É que às vezes eu esqueço. Então, quando eu fui fazer, professora, eu não tinha entendido. Aí eu fui tentando assim, eu vi os exemplos e tentei copiar. Em vez de fazer como você fez assim, eu peguei e coloquei essa mesma forma, eu coloquei NaOH mais H2Cl. O que eu errei aí, professora? Se precisar, eu até mostro aqui para você ver. Não tem problema. O que você deixou de perceber era que o Na, ele realmente vai separar o Na e vai separar o OH. Só que esse OH vai se juntar com outro H e vai formar a molécula de água. Tá? Então, você até não fez errado, não, Bia. Realmente fica o Na para um lado e o OH para o outro. Ah, não. Nossa! Não, professora, eu fiz foi ao contrário, eu juntei os dois. Eu coloquei o Na e o OH juntos. Aqui, ó. Eu vou mostrar, só um minuto. Rapidez.
Aqui, ó, não sei se você vai conseguir ver direito, digamos assim. Aqui, ó, juntei mesmo. Eu coloquei NaO, mas H2Cl. Espera só um pouquinho para eu ver o teu vídeo. NH, o NaCl, mas... Ah, você juntou o OH aqui. Aham. Ah, sim, mas agora você já sabe, né? Que o H e o OH eles se juntam, né? O H e o OH se juntam e vai formar o H2O. Faltava informação para você só. Tá, obrigada. Agora você já consegue entender o que eu quero te dizer ali quanto a essa formação? Então, eu vou ser sincera com você. Eu percebi que você, digamos assim, tentou me explicar, mas só que eu não entendi direito porque é uma coisa nova para mim, sabe? Então, com o tempo, talvez eu aprenda um pouco mais. Vamos lá, então. Não tem problema. Tentamos mais uma vez. Volta ali, ó. Quando a gente fala de uma base, e de um ácido, volta lá, ó, HCl mais NaOH. É uma base, é um ácido. Você vai pegar esse H do começo e esse OH aqui. Tem um H, mais um H, mais um O, você vai ter uma molécula de água. Vendo? Então, H, H e O. H2O, não é? Então, H, H e O. Então, você vai formar uma molécula de água. Formou a tua molécula de água, agora anota tudo que sobrou, além dessa molécula de água. Respeitando a mesma ordem, ó. O que está no começo fica no começo, o que está no final fica no final. Então, o que sobrou aqui, a gente já usou esse OH, já usou esse H. O que sobrou? O Na e o Cl. Cloreto de sódio. Tá vendo? Sim, entendi. Então, toda vez que tiver um ácido e uma base, pega o que dá para formar molécula de água, retira o OH e o H, porque aí você vai formar molécula de água, e o que sobrar você junta, respeitando sempre quem está no começo e quem está no final. Na mesma ordem, ó. Aí aqui você tem o sal, aqui você tem a água, que é um processo de neutralização. Então quer dizer que, tipo assim, exemplo assim, o ácido, a gente usa o primeiro elemento, aí depois o segundo elemento. Aí, quando é base, a gente usa o segundo elemento, aí usa o primeiro elemento. Isso mesmo. Certo. Obrigada. Melhorou um pouquinho na tua cabeça? Bem melhor. Que bom, então. Pessoal, então agora nós vamos aos exercícios, tá bom? Então, nesse finalzinho aí, tem 20 minutos para o intervalo de vocês. Vocês vão ficar com alguns exercícios. Então, ó, as tarefas hoje são todas da apostila, tá? Eu quero que vocês façam página 32 e 33. Página 32 e 33, exercício 9, 10 e 11. Ok? Oiê, bem-vinda aí? Então vai, gente, ó, página 32 e 33, 9 a 11. Vocês já tinham feito até a 8, né? Eu já tinha pedido. Então, agora 9, 10 e 11. E lá na hora de estudo, que está na página 36 até a 39, vocês também vão fazer alguns. Prestem atenção, porque agora é salteado, não são todos, tá? Senão vocês vão passar por exercício de óxido e vão achar também que vocês não aprenderam, porque realmente vocês não aprenderam óxido ainda, tá? Agora é salteado. 7, 11, 21 e 23. Registraram aí? Isso é na apostila? Ou... Isso é tudo na apostila. Tá. Tá? Então, hoje não vai exercício no CA, vai tudo na apostila de vocês, tá? Observem que é salteado, gente, mais uma vez, porque senão vocês vão dar de cara com exercício que vocês ainda não conhecem, que é os óxidos, e aí vocês vão querer elogiar a professora de vocês, né? Aquela pessoa não me ensinou isso ainda, né? Então, gente, ó, prestem atenção ali, tá? Que não são todos os exercícios. Da página 36 a 39 é 7, 11, 21 e 23. Ok? Vou deixar registrado lá no grupo também para vocês. Combinadinho assim? Gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu estou encerrando a aula por aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só falar.
Uhum. Mais nada? Não. Então tá bom, gente. Obrigada pela participação de vocês. Um bom final de semana. Aproveitem para ficar bem quentinhos, né? Se no final de semana promete ser bem frio. Então, aproveitem para se esquentar aí, gente. Dormir bastante, ficar bem quentinho. Beijo. Até terça, né? Nossa próxima aula terça-feira. Beijinho, galera. Tchau, Até a prof. próxima. Beijo. Tchau, tchau.